Boa tarde, galerinha do terceiro ano A. Boa tarde, galerinha do terceiro ano B. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências Naturais. O nosso assunto de hoje é partes das plantas e suas funções. Então, como vocês percebem, é uma continuação do assunto da última aula de ciências, que teve como tema o que são plantas, tá? Que vocês viram alguns tipos de plantas, né? E tudo mais. Então, hoje, vocês vão estudar a anatomia das plantas, ou seja, as partezinhas que compõem uma planta e quais as funções dessas partes, tá bom? Então, vamos lá. A aula está muito interessante. Para vocês acompanharem, abram o livro na página 154, tá bom? Como vocês estão vendo aí, para acompanharem esse esquema visual que veio no módulo de vocês. Está muito legal, né? Bem ilustrativo, com as partes todas bem divididas e explicativas aqui, tá bom? Então, por onde nós começamos? Pela raiz da planta, tá bom? Então, vamos aqui para baixo e vamos ver a primeira parte da planta, que é a raiz, galerinha. Então, qual a função da raiz da planta? A raiz fixa a planta ao solo, tá? Então, é como se fosse o pé da planta, né? Ele dá sustentabilidade a ela, ele deixa ela fixada ao solo, tá? Então, sem essa parte, seria impossível a planta ter vida, né? A planta até se sustentar ali em pé, tá bom? Além dessa função de sustentação, né, de deixar a planta fixa ao solo, a raiz ainda tem a função, gente, de extrair o alimento do solo. Olha que legal, né? Ele retira água e sais minerais, que a planta precisa para sobreviver. Lógico, ela também precisa de luz solar, né? Como a gente também já estudou em outras aulas. Mas o essencial é a raiz retira do solo, tá bom? Então, olha que interessante, né? Essa função da raiz. Subindo, nós temos aqui o caule, tá? A próxima parte da planta. Para que serve o caule, né, gente? Então, ele serve para sustentar folhas, flores e os frutos, tá? Além disso, gente, ele serve como um canal, tá? Ele leva o alimento da raiz até as folhas e distribui para a planta inteira, tá? Então, a raiz retira isso do solo, aí passa pelo caule, como se fosse um canal, uma mangueirinha, né, passando por ali, e distribui para o restante da planta, tá bom? Para as folhas, para os frutos, tá? E para as flores. Nós vamos agora para os frutos. Olha que legal. Gente, esse esquema aqui, como vocês podem ver aqui em cima, tá bom? Aqui de verde, ó. É um esquema representativo de um tomateiro, tá bom? Então, o fruto que nós estamos analisando aqui é um tomate, tá bom? Então, o fruto dessa planta é um tomate. Então, encontrado apenas nas angiospermas. É um tipo de planta, né? E vocês já estudaram. Então, as plantas angiospermas, gente, são aquelas que as sementinhas são guardadas por frutos, tá bom? Então, nem toda planta tem essa estrutura. Só as plantas angiospermas, tá? Que ela tem a semente guardadinha por um fruto. Essa é a característica, tá bom? Então, guarda e protege a semente. O fruto serve para isso, para guardar e proteger as sementes, tá bom? Subindo mais um pouquinho aqui do lado direito, a semente, né? Nós falamos do fruto que protege a semente, então vamos entrar nesse fruto. A semente é a parte responsável pela formação de uma nova planta. E nós já estudamos isso, não é mesmo? As sementes servem para gerar novas plantas, né? As plantas angiospermas, a gente retira as sementinhas delas e planta, tá? Então, daquela semente nascerá outras plantas daquele mesmo tipo,
tá bom? Olha que legal, né? Subindo mais um pouquinho, vocês sabem que algumas plantas têm flores, tá? Então, essa planta aqui, que foi escolhida, tá? Tem flores. Então, as plantas que têm flores, a função dessas flores, tá? Ela é responsável pela reprodução das plantas. Olha que legal, né? Como se ela são as flores que geram os frutos, tá? Que vão abrigar as sementes e que vão gerar novas plantas, tá bom? Então, as flores são responsáveis pela reprodução, tá bom? Elas vão dar origem a novas plantas aí também. Por fim, nós vamos para a folha. Qual será, gente, a função das folhas, né? Ela realiza, olha que legal, a folha realiza as trocas gasosas da respiração entre a planta e o ambiente. E nós já estudamos sobre a respiração das plantas, não é? Inclusive, nós vimos que elas são muito importantes também para a respiração humana e de outros animais, né? Porque nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. As plantas fazem o contrário disso, como nós vimos. Então, olha como é importante. O gás carbônico que não serve para a gente, a planta absorve. E, ao contrário, ela coloca para fora, ela expira o oxigênio que a gente precisa para viver. Olha que legal, né, gente? A natureza é perfeita, né? Os seres se completam, né? Eles têm que se manter em equilíbrio para uma vida saudável. Então, olha a importância de preservar a natureza, né? Então, a folha realiza essa respiração, tá bom? Essa troca gasosa entre a planta e o ambiente, tá? E com a fotossíntese produz o alimento de que a planta necessita para sobreviver. Então, quem capta a luz solar no processo de fotossíntese é a folha, tá bom? Ela é muito importante também para a vidinha da planta aí, tá, gente? Muito legal, né, esse assunto? A gente conhecer as partes das plantas. Vamos passar um pouquinho para a gente ver agora outras funções das plantas, tá? Outras funções. Nós vimos as funções das partezinhas das plantas. Agora nós vamos ver as funções das plantas para a nossa vida, tá? A função das plantas no mundo, de modo geral, para as pessoas, para os animais, né? E a indústria? Será que a indústria aproveita as plantas? Será que ela utiliza as plantas também? Então, vamos descobrir, tá? Então, gente, ó, os seres humanos e os animais se beneficiam sim das plantas, tá? Então, olha para cá, principalmente no que diz respeito à alimentação. Sim, gente, as plantas constituem uma parte muito importante da nossa alimentação, não é? Muito importante. Inclusive, tem pessoas que só se alimentam, né, de vegetais, as pessoas vegetarianas, veganas. Então, as plantas são muito importantes para a alimentação dessas pessoas, tá? E até as pessoas que não são, né, as pessoas que têm uma alimentação à base de carne também, né? Mesmo assim, também se alimenta das plantas, né? As plantas são importantes aí para a alimentação, tá bom? Então, olha que legal. Nós vamos ver aqui a primeira das partes que nós vimos lá naquele esquemazinho, na página anterior, tá bom? As raízes. E nós comemos raízes? Sim, gente. Algumas raízes são muito importantes e elas armazenam muitos nutrientes. Muitos nutrientes. Elas deixam a gente bem forte, tá? São muito importantes na base da nossa alimentação, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Beterraba, ó, aqui, rabanete, esse outro roxinho aqui ao lado, o nabo, batata doce, mandioca, batata doce e cenoura, tá bom? Então, são exemplos de raízes que servem para a nossa alimentação, tá bom? Inclusive, não só in natura. Lembram que a gente estudou isso, né? In natura, do jeito que a gente recolhe da natureza, como está aqui nessa imagem ilustrativa.
Não só in natura nós consumimos esses alimentos, né, essas raízes, como também elas podem ser utilizadas, gente, para fazer outros alimentos, né, outros produtos. Como, por exemplo, a mandioca, que é utilizada na fabricação da farinha e do amido. Olha que legal, né? Muita coisa que a gente come é feita à base de mandioca, tá? Muito legal, né? Muito legal mesmo. Olha aqui outro exemplo. Olha uma curiosidade legal que o livro de vocês trouxe. Da raiz do alcaçuz, ou regalis, tá? Que é essa plantinha aqui que vocês estão vendo na imagem. É retirada uma substância utilizada na fabricação de doces. Olha que legal, gente. Aqui está a planta in natura, tá? Alcaçuz. Aqui está a raiz. E aqui alguns doces feitos a partir dessa planta. Olha que legal, né? Então, foi o que acabei de explicar para vocês. Não só a planta in natura, a gente pode consumir, como também a indústria, às vezes, utiliza as plantas para fazer produtos, tá bom? Nós vimos as raízes, tá? Agora, vamos para o caule. Sim, os caules também são utilizados na nossa alimentação, tá bom? Não de todas as plantas, lógico, mas algumas delas, né, servem também para a nossa alimentação, alguns caules, né, de determinadas plantas. Então, olha que legal aqui esses 3 exemplos. Cana-de-açúcar, né, que a gente pode consumir assim, in natura. Eita, quem já chupou uma cana sabe o quanto é bom. É uma delícia. Ou o caldo da cana, né, que a gente consegue comprar. Enfim, o açúcar, né, feito a partir da cana-de-açúcar, enfim. Então, muito útil para a nossa alimentação também. A batata inglesa, gente, a famosa batatinha, né, que tanta gente gosta, que faz purê e tudo mais. Também é um exemplo de caule, tá, gente? Quem não sabia que a batatinha é um caule, ó, olha que legal, né? E também o inhame, tá? Que a gente conhece como inhame, ou pode ser chamado também de cará. Cará é um tipo de inhame, tá bom? Mas aqui no Nordeste a gente conhece mais por inhame somente, tá bom? Então, também fazem parte da nossa alimentação os caules, beleza? Olha outra curiosidade, a extração do látex feito a partir do caule, gente, aqui, olha que legal, né? Um cortezinho aqui no caule, né? Os seringueiros fazem, aí vai escorrendo aqui, eles extraem o látex e fazem, né? Levam para a indústria e produzem aí. Nós já estudamos, né? Nós já temos uma aula completa sobre isso, vocês viram o processo, tá bom? Então, aqui é só lembrando. Então, a planta aí, a seringueira, tá bom? Passando aqui, nós vamos para as folhas, tá? Então, nem preciso dizer, né, gente, que nós nos alimentamos muito de folhas também, né? Tá aí as diversas saladas que a gente come para provar isso, né? Então, aqui temos alguns exemplos. A alface, o couve, a selga, repolho, rúcula e espinafre. Olha que legal, né? Eita, será que vocês gostam? Quantos de vocês já devem ter comido aqui todas essas folhas, né? O espinafre tem um gosto um pouquinho forte, a rúcula também, né? Nem todo mundo gosta. A alface é mais comum, né? Faz parte da nossa alimentação diária. Porém, gente, as folhas são muito importantes para a nossa alimentação, tá bom? Muito importante no combate de muitas doenças, tá? Bem legal, tá bom? Passando aqui, nós temos um exemplo do uso das folhas na indústria, tá bom? Na indústria. Então, olha que legal, na fabricação, gente, de fibras, tá? Para tecidos. Então, aqui nós temos, na imagem A, uma plantação de sisal, tá? Nós também já vimos em outra aula. Então, aqui é a plantação de sisal. E aqui, o moço numa fábrica, numa indústria, produzindo, tá? Processando essas fibras feitas a partir dessa planta, tá bom? Do sisal. Então, olha que legal, né? Nós conseguimos ver aí essas fibras já prontas para a fabricação de tecido, né? Enfim.
Aqui na letra C, nós estamos vendo a flor do algodoeiro, tá? Do pé de algodão, que seria o algodão, né, que a gente chama. Só que, como a tia já falou para vocês em outra aula, o algodão que a gente consome, né, na nossa casa, ele não é do jeitinho que é retirado da natureza. Ele passa por um processo químico, né, industrial, para chegar dessa forma que a gente consome, tá bom? Mas é até bem parecido, né, se a gente olhar aqui nessa imagem da letra C. E aqui na letra D, o que é que a gente tem? Tem essa máquina chamada de penteadeira, gente, tá? A gente consegue ver aqui uns espaçozinhos, talvez porque lembre um pente, né, mesmo. Então, o nome da máquina é esse, penteadeira. Ela está produzindo os fios de algodão, tá? Tanto puros quanto mistos, tá bom? Então, aquele algodão que é mais baratinho, ele é misto, né? A gente consegue ver que tem outros produtos ali, porque se for produzido algodão puro, né, ele fica um produto mais caro. Então, é interessante também. Quem se interessar, procura saber um pouquinho sobre o processo de criação aí do algodão, tá bom? Processo de industrialização. As flores também. Gente, nós também consumimos flores. Então, para quem não sabia, a couve-flor e o brócolis, gente, são flores, tá? São flores comestíveis que nós consumimos. Muito importantes para a nossa alimentação. Gente, o couve, né? Rico em ferro, em várias proteínas, minerais, enfim, tá? Então, muito bom para a nossa alimentação. E aqui, frutos, né, gente? Frutos que nós também consumimos. Olha quantos frutos legais, né? Ou frutas, né? Como a gente costuma chamar popularmente, tá? O nome científico seria fruto mesmo, né? O fruto da árvore. Mas a gente costuma chamar de frutas, né? Então, goiaba, laranja, abacate, pêssego, mamão. Olha que delícia, gente. Muito legal, né? E chegamos às sementes. Sim, gente, nada se perde nas plantas, tá? Nada se perde. Nós consumimos exatamente tudo, né? Não de todas as plantas. Tem plantas que não têm a folha comestível, mas tem a raiz. Outras plantas têm a semente comestível ou fruto. E por aí vai, tá bom? Por aí vai. Mas, como a gente está vendo aqui, a gente consegue consumir todas as partes da planta, da raiz à semente, tá bom? Então, olha aqui alguns exemplos de sementes comestíveis. A semente de abóbora, tá? Tem várias receitas, gente, com semente de abóbora, é bem legal. Nunca fiz, mas acho que deve ser uma delícia. Feijão, tá? Feijão, gente, é um exemplo. E castanha do Pará. Uma delícia a castanha do Pará. Tá? São exemplos de sementes utilizadas na alimentação. Agora, galerinha, nós vamos para um exercício de fixação de memória aí para ver se vocês aprenderam mesmo a respeito das partes das plantas, tá bom? Deixa eu colocar aqui a outra tela. Vamos lá. Foi. Olha que legal. Olha que legal. Estamos na página 159, tá bom? Página 159, dá uma pausa, pega o livro, quem não pegou ainda. Lápis, borracha, tá bom? Importante, mais uma vez, não só copia, tá bom? As tias respondem essas atividades durante a aula para facilitar, para ter uma explicação, para quem tiver dúvida, mas o mais importante é que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Para realmente vocês saberem se conseguiram aprender o assunto, né? Se tiveram alguma dúvida. E se tiver dúvidas, dá o play no vídeo e confere a resposta, tá bom? Então, ó, identifique a parte da planta representada nas imagens e descreva a sua função. Fácil, né, galera? Vocês são muito craques nisso. Então, vamos lá. Parte da planta, dessa primeira. Ó, flor, tá? A flor, como vocês estão vendo.
A flor é a parte responsável pela reprodução das plantas angiospermas. Lembrem, né? Foi o que a gente acabou de falar. As plantinhas que têm sementes cobertas por frutos, as flores dessas plantas têm essa função de reprodução, tá bom? Então, vamos lá. Próxima parte, fácil, né, gente? O caule. O caule é responsável pela sustentação de folhas, flores e frutos, condução da água e dos sais minerais até as folhas e distribuição de alimentos a outras partes da planta, tá bom? E essa outra parte, galerinha? Folha. Folha. Realização, né? Olha a função dela. Realização das trocas gasosas, foi o que a gente falou. Ela é responsável pela respiraçãozinha mesmo da planta, tá bom? E pela produção do próprio alimento, tá? Então, a função muito importante, né, gente? A folha, muito importante mesmo. Aqui na quarta imagem, nós temos um fruto, nós temos uma semente, desculpa. Nós temos uma semente, né? Então, tá em destaque a semente, tá o fruto por trás e o destaque é para a semente, tá bom? Então, formação de uma nova plantinha. Então, se a gente pega essa semente de abacate e planta, né, provavelmente, se bem cuidada, vai gerar outra planta, tá bom? Agora sim, que eu estava de olho na uva, né? Delícia. O fruto, tá? O fruto da plantinha. Proteção da semente. Olha a sementinha aqui guardadinha, tá? Sementinha guardadinha, então o fruto tem essa função. E por último, e não menos importante, tá? Vocês viram que a raiz tem importância muito, muito, muito grande, né? Fixação da planta ao solo e retirada de água e de sais minerais, tá bom? Então, muito legal, né, gente? Ficamos por aqui, tá bom? Realizem os outros exercícios e até a próxima, tá bom, galerinha? Até a próxima.